Olá, turminha do quinto ano da Rede Municipal de Educação do município de Picos. Sou a professora Antoniela e estou aqui juntamente com vocês para mais uma aula de História. Hoje vamos trabalhar com o tema Os Primeiros Povoadores da Terra. Vamos iniciar conversando que a história, nosso estudo, é dividido em duas partes, na pré-história e história. Na aula de hoje, vamos trabalhar assuntos relacionados à pré-história. E para isso, vamos fazer um paralelo entre esses dois períodos. Período da pré-história, como também da história. Vejam só, a pré-história é dividido em período paleolítico, também conhecido como Idade da Pedra Lascada, período neolítico, conhecido também por Idade da Pedra Polida, e a Idade dos Metais, conhecido por ser uma época no qual o homem começou a utilizar instrumentos de ferro, cobre, bronze e etc. E também tem o período da História, no qual é dividido em idades: Idade Antiga, Média, Moderna e Contemporânea, que será visto por estudos posteriores. Então, vamos iniciar com o nosso estudo da pré-história. Isso quer dizer o quê? Que é um período que existiu antes da invenção da escrita, no qual corresponde a um período muito longo da humanidade, que abrange milhões de anos. E já sabemos que foi dividida em três, como vamos observar a imagem que mostra uma linha do tempo. Vejam só, primeiro período paleolítico, 2 milhões de anos, muito tempo, né? 2 milhões de anos atrás. Vejam só nesse período paleolítico, um período mais remoto do estudo da história. Depois o período neolítico, também bem remoto, mas bem próximo da Idade dos Metais, que é o último período da pré-história. Já podemos observar, até por meio das imagens da linha do tempo, que na Idade dos Metais o homem começou a dominar alguns instrumentos que melhoraram a sua qualidade de vida. Então, vamos aprofundar com características de cada um, iniciando pelo período paleolítico, a Idade da Pedra Lascada. O nome por si só já diz uma simplicidade, já remete a esta simplicidade das técnicas utilizadas. Como observamos no primeiro slide, a pedra era lascada, eles não tinham o domínio de uso deste instrumento. E também, além da pedra, eles também utilizavam ossos, madeiras e chifres de alguns animais. Então, eram instrumentos muito rudimentares. E uma característica muito importante que vale relembrar é o nomandismo. Nesta época, no período paleolítico, o ser humano não tinha moradia fixa. Então, ele vivia habitando de um lugar para outro, em busca de alimento, em busca de abrigo e proteção para si e para a sua família. E outra característica bem importante para esse período, que marcou muito a humanidade, foi a invenção ou descoberta do fogo. E agora vamos para o período neolítico. Logo depois do paleolítico vem aí 8.000 anos antes de Cristo, também chamado Idade da Pedra Polida. Vejam só, o homem deixa de ser nômade e passa a ser sedentário. A própria imagem nos mostra que começou aí a habitação de uma comunidade, de uma aldeia, uma organização social. E também, assim, com esta prática, o homem precisou melhorar o seu relacionamento com a natureza. E assim a população começou a crescer, pois eles tinham mais oportunidade de se relacionar uns com os outros. Esse sedentarismo aconteceu por quê? Porque o homem começou a dominar a agricultura e a técnica de criação de animais. Então, não tinha mais necessidade de estar mudando de um lugar para outro. E agora vamos para o último período da pré-história, que corresponde à Idade dos Metais. Esse último período demarca o conjunto de transformações que dão início ao aparecimento das primeiras civilizações da Antiguidade. Vejam só, o uso dos metais, surgimento das primeiras cidades, as primeiras armas de guerra e também aperfeiçoamento das aldeias agrícolas, visto que dominavam metais como ferro, cobre e bronze, então eles tinham mais oportunidade de aperfeiçoar seus instrumentos.
E agora vamos analisar o conceito de caçadores e coletores e relacionar a um período da pré-história. Vejam só, nesta época que eles precisavam sair para caçar e colher alimentos, eles eram nômades. Observem bem a imagem, né? Precisavam se deslocar de tempo em tempo, mudar de moradia para poder adquirir alguma coisa para a sua subsistência. Então, neste período aí, vamos lembrar do Paleolítico e do Neolítico. E depois passou a ser agricultores e pastores. Vamos lembrar do período da Idade da Pedra. Por quê? Porque eles começaram a dominar a agricultura, tinham mais instrumentos para utilizar nesse serviço e também a criação de animais. Então, deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários. E agora vamos rever alguns conceitos da nossa aula. Conceitos relacionados ao período paleolítico, neolítico e à idade dos metais. Não vamos esquecer. Vejam só, a imagem nos mostra pessoas habitando uma caverna. Então, de tempo em tempo, eles mudavam de lugar. Período paleolítico. A prática nos mostra nomadismo. Período neolítico, a imagem nos mostra uma aldeia, não é? Vamos lembrar do sedentarismo, eles começaram a se fixar, deixaram de ser nômades. E também a idade dos metais, surgimento das primeiras civilizações e organização social, crescimento da população também. E agora vamos para os instrumentos. Paleolítico, pedra lascada, não tinham tanto domínio de uso. E agora no Neolítico, período da pedra polida, começaram a aperfeiçoar os instrumentos de caçar, de pescar. E na Idade dos Metais, aperfeiçoamento ainda mais, né? Com o surgimento descoberta do ferro, do cobre, do bronze, começaram a construir armas de guerra para sua proteção, defesa, como também instrumentos utilizados na agricultura. Então, meus amiguinhos, esta foi nossa aula de hoje, no qual trata de assuntos relacionados à pré-história. Aguardo vocês na nossa próxima aula.